Olá, minhas caras, meus caros, que estão acompanhando conosco esse curso de mecânica. Hoje nós iniciaremos um assunto muito interessante e muito importante, claro, que vocês irão utilizar muito ao longo do curso de engenharia de vocês. É um assunto que eu gosto muito e espero que vocês também gostem. Nós vamos começar a falar de centro de gravidade dos corpos. Então, esta é a nossa nona aula, centro de gravidade. Então, vamos considerar aqui uma placa pode ser homogênea, mesma espessura, e aqui está o nosso referencial. Podemos dividir essa placa em alguns elementos. Cada elemento deste vai ter um peso ΔP. ΔP1, ΔP2, P3, P4, até um ΔPn. A soma destes ΔPs nos dá o peso total da placa. Então, o peso total é o somatório de ΔPi, soma dos pesos. E cada elemento deste pode causar uma rotação em torno do eixo X, no sentido horário ou anti-horário, e em torno do eixo Y. Vejam que nós estamos colocando o eixo Y aqui agora, e o eixo Z perpendicular, pois iremos depois apresentar superfícies nos planos XY. Então, para vocês já irem acostumando com essa notação. Esses pesos, então, ΔPs, cada um deles pode ter um momento em relação aos eixos X e Y. Por exemplo, esse peso ΔP3. Ele pode causar uma rotação em torno do eixo Y, que vai depender dessa distância x3, aqui, ó, distância do peso até o eixo Y. E em torno do eixo X, que depende dessa distância aqui, ó, Y3. Então, cada elemento deste pode ter um ΔMx e um ΔMy, que é o produto da posição dele pelo peso. Para o eixo X é a posição YI e ΔPi. Para o eixo Y vai ser XI, ΔPi. E se eu quiser o momento total desses elementos? Então, eu vou ter o somatório dos momentos de todas as forças que atuam sobre a placa. Então, o momento resultante em relação a x é o somatório de y e ΔPi. Em relação a y, somatório de xi ΔPi. E não devemos nos esquecer que vale também o sentido. Momento no sentido horário negativo e anti-horário positivo, na hora de calcular esses momentos. Pois bem, se substituirmos estes elementos de peso ΔP por um único peso resultante, esse peso resultante vai valer os somatórios dos ΔPs. E onde que ele vai estar aplicado para que tenha o mesmo momento de todos os ΔPs? Em relação a x e em relação a y. Ele estará no centro de gravidade. E a posição dele aqui no plano será x barra e y barra. Então, essas coordenadas são tais que permitam que ele tenha o mesmo momento em relação aos dois eixos, igual ao somatório dos momentos dos ΔPs. Muito bem. Este momento do peso ΔP, portanto, será y barra P, que é igual ao somatório dos momentos dos ΔPs. E x barra P igual ao somatório de x dos elementos vezes ΔPs. E nós iremos, através desta equação, poder calcular centroide de superfícies compostas, utilizando essa equação. Faremos um exemplo hoje ainda. Agora vamos considerar não mais elementos grandes de ΔPesos. Nós vamos considerar um pequeno elemento de peso dP, um elemento diferencial. Então, este dP é um elemento que, se nós somarmos os dPs que compõem a placa, nós teremos também o peso total. E a posição dele vai ser tal que nós vamos chamar de x do elemento e y do elemento, para que possamos fazer um processo de integração para achar as coordenadas x barra e y barra do peso total. Então, o peso total agora não é mais o somatório, e sim a integral de dP. A integral de dP nos dá o peso total. E as equações que antes eram
somatórios aqui passaram a ser integrais. Então, y barra P, a coordenada y barra do peso vezes o peso, é a integral de y do elemento dp. X barra P, integral de x do elemento dp. No próximo vídeo, nós iremos trabalhar com esta equação e fazer aplicações, inclusive utilizando não apenas esta equação nesse formato, mas num outro formato. Pois bem, vamos então fazer um exemplo. Vamos considerar uma placa composta com dois materiais diferentes. Esta aqui tem 2 metros por 4 e essa 2 metros por 4 também. Então, nós queremos calcular a força-peso resultante, nós vamos dar os valores dos pesos delas, e o ponto de aplicação dessa força resultante. Para isto, nós vamos usar as duas equações que acabamos de mostrar. Y barra P é igual ao somatório de YI delta PI. Pois bem, estes elementos têm, portanto, um peso. Este aqui vai ter um peso localizado no centro de gravidade dele, que coincide com o centro geométrico, porque é um corpo homogêneo, que vale 40 newtons. Este outro também vai ter um peso P2, valendo 60 newtons, que passa também pelo centro de gravidade, que é também o seu centro geométrico. Considerando, então, o momento da força-peso resultante, eu vou ter um y barra vezes o peso total. Qual é o peso total? 40 mais 60, vai ser 100. Aí eu vou ter o produto y1, P1, mais y2, P2. Qual é o valor do y para a placa 1? É essa distância aqui, a metade dessa dimensão. Então, vale 2 metros, vezes 40. Para o P2, a mesma distância, está no meio, vale a metade dessa dimensão 4. Então, vale 2. Aí nós podemos calcular que y barra vezes o peso total é igual a 40 vezes 2 mais 60 vezes 2. Vejam que eu coloquei tudo positivo. Por quê? Estas duas forças, elas tendem a causar rotações em torno do eixo X no sentido anti-horário. E a força-peso, que estará aqui também nessa placa, também vai causar rotação no sentido anti-horário. Todos os momentos positivos. Aí encontramos o valor do y barra igual a 2 metros. Ou seja, o centro de gravidade está a 2 metros da origem em relação ao eixo y. E para x? Esse peso tende a causar agora uma rotação em torno do eixo y, né, em relação ao eixo y. Qual que é a distância x? A distância x vai ser 1 metro. Esta é a distância dessa força para causar o momento. E para essa força P2, qual que é a distância que me interessa? Essa distância toda aqui, ó, que vale 2 mais 1. Então, o momento em relação ao eixo y, para termos o x barra, vai ser 1 e 3. Então, outro detalhe. Estas forças causam rotações no sentido horário, momentos negativos. A força-peso que estará sobre essa placa também vai causar rotação no sentido horário. Então, todos os momentos negativos, x barra vezes 100, menos 40 vezes 1, menos 60 vezes 3. Como tudo está negativo, tudo fica positivo. Então, x barra vale 2,2 metros. Muito bem. Essa placa, ela tem uma característica que nos permite fazer uma rachadinha. O que é uma rachadinha? É quando eu divido a placa aqui exatamente no meio. Metade fica do lado de lá e a metade do lado de cá. Quando eu tenho um eixo de simetria igual este aqui, a resultante dos pesos tem que estar sobre ele. A linha de ação da força-peso vai passar por esse eixo. Muito bem. Então, retirando aqui os elementos de pesos P1 e P2. Nós vamos ter a força resultante aqui no centro de gravidade, exatamente sobre o eixo que divide a placa em duas partes exatamente iguais. Esta posição é em relação ao eixo Y, igual a 2 metros. Em relação ao eixo X, igual a 2,2 metros.
ela ficou em cima aqui da placa de 60 newtons, porque ela é mais pesada, e ele deslocou para cá. Se as placas tivessem o mesmo peso, certamente ela estaria exatamente aqui nesse ponto. Nós teríamos dois eixos de simetria. Então, o centro de gravidade ficou mais próximo da placa que está mais pesada. Pois bem, então, este é um exemplo para aplicarmos o que acabamos de ver, né, como calcular o momento de uma placa composta, e no próximo vídeo nós vamos começar a trabalhar com situações que envolvam integrações. Obrigado e até lá.